Então, Atos capítulo 11, vamos tentar ler de 5 em 5 para dar aquela continuidade, né? Os apóstolos e irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos incircuncisos o criticavam, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Ao que eu respondi: "De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda." Segunda vez, falou a voz do céu: "Ao que Deus santificou, não consideres comum ou impuro." Pode ler. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa que estavam hospedados 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com ele. Estes seus irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: "Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa." Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: "João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo." Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: "Assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida." Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriótas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabos, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Amém. Então são 2 partes, né, esse capítulo, mas também de uma certa forma interligados, né? Acho que pode fazer parte da mesma reflexão. A primeira é o momento que Pedro está voltando, né, da casa de Cornélio, e acho que foi momentos muito ricos às vezes eu mesmo volto ouvindo, momentos muito ricos desse compartilhar dessa experiência de Cornélio, de Pedro, de todas as pessoas que estavam
envolvidas ali naquela experiência, né? Foi um momento muito, muito rico mesmo, né? O que me chama a atenção é que aquilo não parou ali, ou seja, é aquilo que a gente comenta, né? O que é bom, que Deus faz, é bom para todo mundo, né? E parece que o que Ele faz não para de ser bom, mesmo que aquele momento passe, pontual, né? Aquilo continua gerando frutos, é uma coisa impressionante, né? E Pedro, quando ele retorna, né? A gente começou a leitura assim, né? Quando ele retorna, ele é muito criticado, né? Porque as pessoas na casa de Cornélio receberam a palavra de Deus, né? E existia um grupo de pessoas da circuncisão, sejam judeus mesmo, né? Criticaram muito pelo fato dele ter entrado na casa de um gentio, né? E é impressionante, né? Assim, Pedro primeiro teve que vencer um preconceito pessoal, né? Porque ele mesmo não queria entrar, ele mesmo disse de modo algum, né? Aquilo já foi uma barreira para ele mesmo, né? Ele teve essa experiência com o Senhor, o Senhor abriu, né? Às vezes a gente tem uma visão um pouco míope da vontade de Deus, ou seja, a gente acha que a vontade de Deus é porque a gente consegue quadrar isso dentro de uma caixa, de um local, de um ambiente. O Senhor mostra que Pedro estava míope, revela para ele através daquela visão que o que ele tinha era muito mais além, né, do que ele estava conseguindo enxergar. Pedro fica reticente, mas ele consegue entender, ele vive tudo isso, e agora ele é criticado por pessoas que tinham o mesmo preconceito que ele, né? Olha que coisa impressionante, né? E aí Pedro não resta mais nada a não ser contar o testemunho de tudo aquilo que aconteceu com ele, né? Então, isso é um caminho que eu vejo Deus sempre utilizando muito ao longo dos anos, né, na história da igreja. Muitas pessoas que possuem certas situações ou que quadram Deus de uma forma, né, e Deus pega exatamente aquela pessoa que tem aquele preconceito e permite uma experiência na vida dela para quebrar aquele preconceito que aquela pessoa tem, e depois acaba usando aquela pessoa, né, como testemunho para derrubar outros preconceitos de pessoas que pensavam exatamente igual a ela, né? Então, assim, agora a circuncisão, que era um grupo muito fechado, né, que cria que realmente o evangelho era só para os judeus, recebe o testemunho de Pedro, né, e, assim, graças a Deus, no fim, né, está aqui no versículo 18, né? Dizendo que eles não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo que então Deus concedeu arrependimento para a vida também para os gentios, né? Então, às vezes chega a ser uma coisa quase que é como a gente estivesse concedendo meio que um passaporte para poder Deus trabalhar, né? É coisa absurda que chega a esse ponto. Então, não, agora tudo bem, a gente está concordando, como se o próprio Deus, o próprio Criador, precisasse disso, né? Isso mostra assim, o tamanho da benignidade, da paciência, sabe? Da graça de Deus sobre as nossas vidas, né? De como a gente acha que Deus deve agir e como de fato Deus age, né? Então, assim, eu fico pensando assim, né? A Escritura nos ensina que nós vamos conhecer a Ele, né? Vamos conhecer a verdade vai nos libertar, e de fato isso é uma coisa muito contínua, né? A gente não, o tempo todo, quando a gente assim, se propõe a caminhar com o Senhor, é uma caminhada de ser surpreendido, né? Não tem um momento que aqueles discípulos não eram surpreendidos o tempo inteiro, quase que o tempo todo, né? Eles eram surpreendidos na maneira deles pensarem, na maneira deles agirem, na expectativa que eles criaram, né? E isso também, na Antiga Aliança, tem muitos exemplos que poderiam também reforçar. E faz parte mesmo, né? A gente vai conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer, só que conhecer o Senhor, por outro lado, significa também desconstruir alguma coisa que está dentro da gente, né? É isso que muitas vezes a conta não fecha muito, né? E aí começa, talvez, o nosso trecho central de reflexão de hoje, que é a igreja de Antioquia, né?
É uma igreja agora formada por pessoas que não necessariamente eram judias, né? Ou seja, aqui a gente tem um misto de gente, de tudo que é lugar, cultura diferente, né? A gente estava lendo aqui, né? Etnias diferentes, pessoas... É como a gente começasse a ver identidade um pouco da igreja nesse aspecto, né? A gente começasse a ver pessoas de outras tribos, raças, línguas e nações, né, em Antioquia, e vivendo aquela realidade que o Senhor havia proposto para aquelas pessoas viverem em Jerusalém, né? Então, assim, um ponto aqui que me chama a atenção é que você começa a ver algumas coisas que Deus está trabalhando numa sequência, uma soberania impressionante, né? Ele bota assim, ó: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cirenes, foram a Antioquia e começaram a falar também para os gregos. Então, olha que coisa interessante, né? Então, mesmo aquelas pessoas sendo dispersas, inicialmente elas ainda tentaram manter, olha, estamos falando lá do Pedro, hein? Ainda tentaram manter o evangelho só para quem? Só para os judeus. Aí sim, veio um grupo de pessoas que começaram a pegar para os gregos, de fato, e aí para pessoas de outras nacionalidades. Isso tudo começou ou foi desencadeado, se a gente parar para pensar, segundo o relato do texto, com a morte de Estevão, né? Então, a gente estudou lá, né, compartilhou, apesar de ter sido um momento extremamente difícil, a gente está falando de um apedrejamento, de uma morte dolorosa, talvez de um discípulo, né, que assim, tenha tido uma compreensão muito visionária já do propósito de Deus, até anterior aos apóstolos, aos próprios irmãos que estavam ali, né, que ainda, mesmo sendo como igreja, ainda tinham muito do judaísmo inserido neles. Tal é toda essa experiência que está aqui narrada, de Pedro, das pessoas envolvidas e agora desses primeiros discípulos, né? Isso para Estevão estava claro. Ele sabia que já não tinha mais nada a ver com judeu, gentio, com circunciso e incircunciso. Já não tinha nem mais nada a ver nem com o templo, nem com o judaísmo, ele já conseguiu ver. Aliás, por isso a pregação de Estevão incomodou muito mais até do que a pregação dos apóstolos, porque ele já falava claramente, né? E aquilo acabava desconstruindo uma coisa que era muito importante para a religião do momento. Então, obviamente, as pessoas se colocaram como contrário àquela posição de Estevão, ou seja, cara, se a gente permitir esse cara continuar, o judaísmo desmonta, né? O que a gente vai fazer com toda a nossa cultura, com toda a nossa tradição, com tudo que a gente tem, né? Então ele já falava de forma aberta, né? Olha só, vocês não estão entendendo. Ele falou que ia destruir esse templo e reconstruir em 3 dias mesmo, e ele destruiu. E ele faz uma narrativa muito linda, né? Antes da morte dele, desde o momento do chamado do povo, né, por meio da pessoa de Abraão, até aquele momento. E a Escritura narra que ninguém conseguia justificar ou dialogar com a sabedoria que o Espírito Santo colocava sobre a vida dele. Então não restava outra forma a não se apedrejar para fazer Estevão calar, né? Então aí você percebe assim, como é interessante essa reflexão, porque por um lado, às vezes aquela visão binária do 0 e 1, né, do preto e no branco, a gente olha assim muito, mesmo que seja inconsciente, tá, gente? A gente olha muito assim, Deus ganhando, Deus perdendo. Ih, essa batalha perdemos, né? Essa batalha nós ganhamos. A gente não consegue ver assim, que sempre Deus está ganhando o tempo todo, né? Então, aquele propósito que ele tinha para Estevão não foi o fato de Deus não ter protegido Estevão, não ter livrado Estevão daquela morte, daquele apedrejamento. A questão já não era isso, né? Poderia ser questionada por alguns cristãos da época, por exemplo, né? O cara não pregou, o cara não tinha unção, o cara não tinha visão, então por que Deus permitiu que ele morresse, né? Porque a gente consegue perceber agora, né, que embora Estevão fosse morto, a visão que Deus tinha dado a ele, né, e a própria compreensão da casa de Deus que havia sido dada a ele, ia perpetuar com a própria morte dele. No final, a morte de Estevão desperta muita gente, faz com que muita gente, de fato,
né, vá para outras regiões. A Escritura diz que essas pessoas que tinham sido dispersas por causa, né, que foi inclusive essa perseguição desencadeada por causa da morte de Estevão, chegaram até Antioquia. Então assim, Deus tinha um processo. Quando permitiu a morte dele, né, o Senhor no seu plano já estava vendo o quê? Como é que eu vou cumprir, né, a visão que eu tenho dado ao meu servo Estevão, né? Então, permitindo que ele mesmo parta, permitindo que ele mesmo seja apedrejado nessa situação. Isso vai desencadear uma perseguição. Os discípulos vão ser espalhados e vão começar a pregar, e até como a gente leu aqui, pregar já a gregos, né? Pessoas que não eram nem mais... Não é já mais um convite, entenda bem, Pedro foi à casa de Cornélio por causa de um convite, de uma visão clara de Deus, né? Por uma palavra do Espírito Santo, como ele narrou. Tem que ter muita coisa. Foi muita coisa para ele chegar na casa de Cornélio, né? Foi muita, vamos botar assim, não gosto dessa palavra, assim, foi muita pressão de Deus ali em torno dele para que ele pudesse ir ali, seu Paulo. E aqui a gente já está vendo uma outra postura, né, desses discípulos agora, dessa comunidade, que já estão indo até os gregos anunciar a palavra de Deus. Pessoas que já não tinham, ou seja, já começa a fluir sem uma intervenção de uma visão, de uma palavra profética, né, de uma ação direta, de um convite. Por isso que aqui realmente é como você identificasse já essa essência já, né, da igreja mesmo do Senhor nesse ponto aqui, e a gente percebe, né, que isso desencadeado pela morte de Estevão. Então é muito importante a gente ter isso, né? E muitas vezes quando, entre aspas, nós estamos ganhando alguma coisa com Deus, a gente não pode bipolarizar essa questão, né? Estamos ganhando, mas quando a gente perde, aquilo é um fracasso. Não. Até o que a gente perde vai colaborar para o nosso bem. É isso que Paulo consegue entender mais lá na frente. Ele faz essa leitura. Ele fala assim, quando eu estou ganhando, Deus está ganhando. Quando eu estou perdendo, Deus está ganhando. Deus está ganhando sempre, Rodrigão. Ele não está perdendo nunca, né? Ele não está limitado ao fato de eu perder ou ganhar, né? Ele usa tanto uma coisa como outra coisa para avançar sempre no seu plano e no seu propósito eterno, né? O fato de eu estar alegre ou o fato de eu estar triste, como Paulo fala, o fato de eu estar em êxtase ou o fato de eu estar angustiado não significa que Deus está ganhando ou que Deus está perdendo, né? É muito comum você ver algumas pessoas em crise, né? E fala assim, meu Deus, mas está uma loucura, o que é o cristianismo, o que é isso? Pode sim ser feita uma análise panorâmica e tudo, mas isso não significa que a igreja de Deus, a gente não está falando da denominação, não está falando de instituições religiosas, a igreja de Deus, que é invisível, que não pode ser cercada por meio de paredes, né? Ou por meio desse tipo de conceito, ela nunca está perdendo. Essa nunca está perdendo. As portas do Hades nunca prevalecem sobre ela, né? É claro que ela é espiritual, ela é um prédio vivo, como Pedro colocou, de pedras vivas, né? Que pode ser discernido pelo Espírito, né? Mas que a gente não pode ser compreendido humanamente, né? Ou de alguma forma identificado visualmente, né? Muitas vezes. Mas é essa compreensão que a gente precisa ter a respeito da Igreja de Deus, que já era uma compreensão até que Paulo mesmo coloca do povo judeu. São todos judeus? Ele fala assim, não. Muita gente não andou na pegada de Abraão, então não é judeu. No conceito original, não é. Né? Para Deus não é, porque Deus fez nascer isso de Abraão. Não tinha hebreu ou judeu antes dele, então ele fez nascer. Então é um conceito, né, que está ligado ao chamamento, da própria forma como Deus estabeleceu que estava formando aquilo. Então amanhã o cara chega e fala assim, não, porque eu sou descendente de Abraão. Jesus falou para ele assim, meu irmão, até uma pedra pode ser descendente de Abraão. Olha o que Jesus falou. Então hoje ele falaria o quê? Você fala assim, Jesus, eu sou crente. Até uma pedra pode ser crente, Rafael. A gente não está questionando isso, né? Outra coisa, se de fato, né, assim como os judeus andavam nos passos de Abraão, mas de fato, se eu ando nos passos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Que aquele que crê nele anda como ele andou. É isso que a nova aliança ensina. Então hoje já não importa eu ter uma carteirinha ou dizer isso,
ou eu pertenço à denominação A, B, C ou D, não quer dizer absolutamente nada. É isso que Paulo faz essa relação com essa questão anterior do judaísmo. O que vai valer é o quê? Se somos nova criatura. O que ele fala? Se de fato o Espírito de Deus está em vós, então o que está valendo? Está valendo o penhor, a chancela que é o Espírito. Está valendo o quê? Está valendo a nova criatura, a aliança formada. Se eu ando de fato como ele andou, é isso que é a chancela, todos os dias. O resto são os conceitos que mesmo a gente na nova aliança traz, como os judeus também trouxeram na antiga aliança. É uma reflexão muito pertinente para a gente não se perder na questão da religiosidade. E aí olha que coisa interessante, diz assim, gregos estão das boas novas a respeito do Senhor, tá? A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram. Olha só, hein? Notícia chegou até os ouvidos da igreja em Jerusalém, que era a primeira comunidade, E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé era um homem, segundo os estudiosos da época, uma das características muito fortes que Barnabé tinha era a humildade. As pessoas, a forma como ele se comportava, a forma como ele andava, revelava muito o caráter de Cristo, Então aqui algumas características colocam aqui, que ele era cheio do Espírito Santo e de fé, refletem parte disso, Mas era um homem que de fato é como aquilo, Você pode identificar que ele teve com Jesus, pode identificar que ele andou com Jesus. E isso naquele momento é uma coisa assim, muito forte, Hoje nós estamos 2000 anos depois, Naquele momento era uma coisa muito forte. E a igreja de Jerusalém elege o próprio Barnabé para ir até ali. Barnabé, quando chega, olha que coisa interessante. Então Barnabé foi a Tarso, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E muitas pessoas foram acrescentadas no Senhor. Olha o que aconteceu, diz aqui, ele chegando ali, vendo a graça de Deus, ficou muito alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. Isso é uma coisa interessantíssima. Por quê? Muitas pessoas da circuncisão poderiam ficar quadradas ou preconceituosas com aquilo ali. Muitas pessoas chegando ali naquele local poderiam falar assim, mas calma aí, os caras de Antioquia não se reúnem como a gente em Jerusalém. Mas os caras aqui, como é que eles fazem aqui? Como é que eles leem? Como é que eles se expressam? Como é que eles falam no sábado? Como é que eles cantam alguma coisa? O que eles cantam? Como é que é a forma deles terem comunhão? Como é que ele... Então, assim, uma pessoa que viesse num formato judaizante, uma pessoa que viesse ainda muito na lei, concorda? Essa pessoa chegar ali e querer o quê? Arrumar aquele lugar de forma espelhada ao quê? A Jerusalém. Mas é muito interessante que o Espírito Santo separa a pessoa certa. Manda Barnabé. Ele chega no local, é só uma pegada de gente, Rodrigão, que não é judeu. Gente que carregou outra cultura, que veio de outra criação, entendeu? Que de repente nunca segurou na vida, um Torá, a lei, falar de um profeta, quem é Jeremias, o cara não sabe nem quem é, Agora, olha o que ele viu. Ele viu a graça de Deus no meio daqueles irmãos. Então olha só como é que é importante um discípulo estar preparado, Quando o Senhor permite que a gente vá ao lugar, o Senhor nos leva ao lugar, o que a gente vai ver? A gente vai ver a diferença daquelas pessoas em relação à forma como a gente pratica o cristianismo, ou a prática de culto, ou a gente vai perceber se existe a graça, a vida e a misericórdia de Deus na relação daquelas pessoas. O que a gente percebe como discípulo quando a gente está num lugar diferente do nosso local? É muito comum, quando a gente vai a um local diferente, não precisa ser em outro país não, estamos falando aqui mesmo, como existe todas essas diferenças, e grande parte a gente vê às vezes, e eu já fiz demais isso, e se bobear é só fechar o olho para fazer de novo, a gente sempre está preocupado com o quê? Se a gente vai num lugar e fala assim, puxa vida, aqui eu não posso bater palma, num outro lugar se bate palma, num local tem um instrumento de percussão e outro local não tem um instrumento de percussão, só instrumento de corda.
E em um certo local você tem um tipo específico de música que você canta, por exemplo, o Inari, e há outros locais onde as pessoas jamais cantam e cantam de uma forma totalmente diferente, né? E isso hoje, talvez um pouco diferente, mas assim, eu lembro da minha juventude, era realmente palco para muitas discussões. O questionamento nunca era para quem se batia a palma. Que é isso que Barnabé está vendo aqui. Não é se o cara bate ou não bate. Pô, ali o pessoal bate palma para o Senhor. Ali o pessoal não bate palma para o Senhor. Mas o que ele estava olhando era se batia a palma para o Senhor ou para outra coisa. Ou se quando não batia era uma reverência para o Senhor, era uma reverência institucional. O que ele está olhando é se as coisas são para Cristo, ou não eram para Cristo. É isso que ele está olhando. Ele está olhando a graça, ele está olhando a vida, ele está olhando a comunhão e a relação daqueles irmãos. E não simplesmente os estereótipos ou as formas, muitas vezes, como essas manifestações acontecem, né? E até hoje a gente ainda tem muito desses conflitos, porque falta olhar o quê? Falta olhar a graça, falta olhar a vida, não falta olhar a forma como se manifesta, né? E aí a gente percebe que realmente o Senhor encaminha, logicamente o Espírito Santo encaminha a pessoa certa, que identifica, e o que ele faz? Ele não vai encorajar, olha rapaz, mas vocês precisam fazer isso, né? Eu estou vendo aqui, está uma bênção, mas olha, né? Olha, você não vai ver isso, você vai ver Barnabé, assim, encorajando aquelas pessoas ao quê? A serem fiéis ao Senhor. Olha para mim que exemplo de discípulo bem preparado. O cara não vai emitir uma crítica e falar assim, pô pessoal, mas aqui vocês são uma bênção, mas pô, já que a gente está aqui, tá, por que a gente também não faz uma circuncisão aqui, né? Porque já está aqui, pô, também é da palavra e tudo, então por que a gente não... Eu sei que vocês se reúnem assim, mas não podia mudar não? Eu sei que vocês têm o hábito de ler primeiro e cantar depois, mas é que lá a gente canta primeiro e lê depois, não dá pra gente também aqui, vocês vão ver que a gente lá já é mais antigo, já domina a coisa, né? Vocês estão chegando agora, né? É tipo cristão novo, entendeu? Você fala, lá a gente já conhece essa coisa aqui, Você não vai ver isso. O que é uma coisa muito perigosa e destrutiva no cristianismo atual, né? Pessoas ainda sem essa percepção, sem essa maturidade, né, em posto de liderança, né? Paulo fala que isso é muito ruim, isso causa um dano, né? Aqui, mais uma vez, a gente reforça essa postura. O que ele vai fazer é encorajar as pessoas a serem fiéis. Então ele senta aquela totalmente diferente, roupa diferente, tudo esquisito, né? Porque o cara, pô, meu irmão, é um cara grego que já teve uma cultura da Filístia, né? Tá todo diferente. Ele, pô, e aí fulano, tudo bom? Cara, aí, pô, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, sabe? Fiquei feliz mesmo de ver assim a vida do Senhor com vocês. Eu encorajo você a ser fiel ao Senhor. Essa aliança que você fez com Cristo, olha, eu encorajo que você permaneça. Cara, olha aqui, assim, olha que visão bem correta do reino, né? Olha o modo bem assertivo da abordagem em relação àquelas pessoas que estavam cheias de alegrias e novas na fé, né? Assim, eu acho, é um texto que muitas vezes passa batido, mas para mim tem uma riqueza muito grande nesse aspecto, né? E de alguma forma o Senhor está nos preparando para isso. Não tenha dúvida, né? Tenha dúvida, daqui a um tempo é a questão normal do desenvolvimento da salvação, né? Do leitinho passa um outro alimento, amanhã você tem um grupo, uma célula na sua casa, uma situação, outra, uma responsabilidade espiritual em alguma questão, e você não vai ser o intelecto, não vai ser necessariamente somente a letra, mas como vai precisar essa preparação, que foi o que o Senhor fez para aqueles discípulos. Ele preparou mesmo, né? Forjou eles para que agora, né, isso pudesse estar sendo de fato transbordado a outras pessoas que estavam ali ao redor, né? Então essa preparação é uma preparação muito importante. Você vê outra coisa importante do discípulo, é que Barnabé poderia fazer o quê? A gente está falando um pouco de discipulado hoje, né? Uma missão que nos espera. Nós que estamos aqui, hoje estamos aqui, mas amanhã podemos estar em outros locais. É o que a gente acabou de falar aqui, não dá para cercar,
Não dá para dizer que Pedro nunca estaria na casa de Cornélio. Não dá para dizer que Barnabé ia morrer em Jerusalém. Olha só, a coisa é dinâmica, entendeu? Amanhã o Senhor pode levar vocês para um outro local, uma outra situação, para instruir outros jovens, para cooperar com outros jovens, com outros irmãos. Então, assim, a gente de fato não sabe, né? Importante é deixar que o Senhor nos prepare, né? Para aquilo que Ele também estabeleceu para a nossa vida. Então, Barnabé, quando chega, ele poderia fazer o quê? Pô, meu irmão, cheguei aqui, todo mundo já fechado, me mandaram aqui, eu vou ser o líder aqui. O pessoal já chegou aqui, sabe que eu sou de Jerusalém, carteirada boa, entendeu? Porque tem unção, entendeu? Estou cheio do Espírito, então, meu irmão, olha, eu vou liderar aqui vocês agora, vim lá de Jerusalém, qualquer coisa eu estou aqui para ajudar, mas qualquer coisa pode falar aqui comigo, sou pastor de vocês e, entendeu? A partir de hoje a situação é essa. Ele não podia se centralizar, Vanessa? Ele não poderia, na verdade, pegar aquela graça que estava sendo transbordada pelo Senhor e colocar ali debaixo da mão de ferro dele? Já que ele era uma pessoa que estava enviada, poderia ser um responsável, poderia intervir. Olha só como é que a carne é destrutiva. E olha como é importante um discipulado no Senhor, né? Ele jamais pensou numa liderança individual dele, ou o que ele poderia usar naquele grupo, porque ele tinha a correta compreensão que no reino de Deus se tem governo, no sistema humano tem manipulação. São coisas completamente diferentes. Deus não manipula o homem, ele governa o homem. Satanás tenta manipular o homem. Quando o filho pródigo fala assim, eu quero a minha herança, o pai não ficou desenrolando com ele ou tentando manipular ele emocionalmente para ele ficar ali. O pai tem um governo. O pai governa aquela casa. Ele provê, ele sustenta e ele dá o melhor para o filho dele. E ele ficou super triste do filho dele ir embora. Mas ele não manipulou e também não abriu mão do governo. Certo? Quando o filho dele volta com uma experiência, mudado, crescido e amadurecido para estar debaixo do governo dele. O diabo não. O diabo tenta manipular o indivíduo. Ele tenta de fato usar. Isso é uma questão que pai e mãe, por exemplo, é uma diferença tênue, mas que é muito importante na criação de filho também. Uma coisa é o governo da casa, outra coisa é você usar de manipulação. Quando eu uso de manipulação com os meus filhos, por exemplo, uma situação, é uma coisa da minha carne, é um aspecto mais satânico do que de fato celestial, né? Olhando a Escritura e estudando a Escritura, o que eu preciso transmitir para o meu filho é o governo de Deus. Meu filho, Deus governa. Ele tem o governo sobre os seus ombros, o que a Escritura ensina. Ele vai permitir que a gente tenha experiências positivas ou negativas de acordo com a nossa vontade e nossa rebeldia. Ele não vai manipular, também não vai abrir mão do governo dele. Ele não vai falar assim, para não perder meu filho, pô, chama todo mundo lá da festa e vamos ficar aqui para o meu filho ficar aqui. Ele não faz isso. Ele não chama geral que está com o filho pródigo para orar com ele para ele não perder o filho dele. Mas ele chora todo dia porque ele queria o filho dele ali. É uma questão assim, impressionante da gente parar para a gente realmente perceber isso. Então, Barnabé tem essa ciência, tem essa compreensão no Senhor. Ele vai ligar para essa questão individual dele aparecer? Não. Ele vai lá em Tarso buscar quem? Paulo. Puxa vida, tem uma pessoa que ia colaborar com a gente aqui tremendamente, rapaz, ia somar muito para estar aqui com os irmãos, para a gente ter comunhão. Poxa, essa pessoa ia somar muito. Vou lá buscar o cara para estar aqui. Sabendo da história que estava acontecendo com ele. Olha só, que coisa. Hoje em dia, qualquer situação que, né, muitas vezes Deus está usando, então já rola um ciúme, já rola uma inveja, já é uma forma de tentar. Por quê? Tiago fala isso claro, porque é o aspecto da nossa carne, é o aspecto do nosso caráter que não foi forjado realmente pelo Senhor, pelo discipulado. Paulo, mais tarde, mais maduro, vai falar isso, e provavelmente aprendeu com Barnabé. Ele falou assim, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Foi Cristo que morreu por nós, pô. Ele falou assim, ainda bem que eu não batizei ninguém. Paulo feliz, pô, ainda bem que não é, porque ele vai achar isso especial porque ele desceu na água porque eu batizei. Olha a compreensão. Então ele na verdade está caminhando o contrário. Então eu falei assim, pô, aquela congregação ali eu fundei, tá vendo? Ó, tem 1000 membros. Não fiz absolutamente nada disso.
Porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, está olhando uma igreja orgânica, viva, que é acrescentada pelo Senhor, que cresce em alegria, em presença do Espírito Santo por causa da ação de Deus, e a compreensão clara de que o homem não pode meter a mão num processo desse, né? E aí Barnabé vai lá e vai chamar Paulo para trabalhar com ele, Rafinha, entendeu? E assim, e Paulo vem, eles ficam ali 1 ano. Olha só, a Escritura diz, né? Então Barnabé foi a Tarso, procurou Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Paulo tinha um testemunho, ou seja, apesar de ter crescido no judaísmo, também tinha uma nacionalidade romana, né? Era um cara assim que foi quebrado de todas as formas, né? E fala que ele ficou 1 ano inteiro ali, Barnabé e Saulo, né? Se reunindo com a igreja e ensinando a muitos, né? Essa questão do ensino é uma questão muito importante. A gente repara sempre o Senhor fazendo isso, né? Ele ensina, fazia milagre, ensina, alimentava, né? O ensino do reino, o ensino a respeito da pessoa do Senhor, de quem Deus é, né? De fato, né? A forma do seu agir, do seu pensar, do seu coração, né? Do seu propósito eterno, do seu plano, né? Do seu filho unigênito, é uma coisa que tem que permear. E você vê que eles estão aqui agora em Antioquia 1 ano ali, ó, ensinando, né? Então existe a graça, existe a alegria, os irmãos estão cheios do Espírito Santo, e vem o quê? O ensino da palavra, né? Eles vão estar ali. Se a gente parar para pensar um pouquinho mais na frente, na caminhada, você vai perceber que o próprio Paulo vai dar continuidade à palavra que estava na boca de Estevão. Porque quem mais vai sofrer essa perseguição, né, é Paulo, em função até própria da sua declaração, né? Quando ele começa a falar claramente, quando ele começa a ver a nova aliança, ele fala assim: meu irmão, isso era sombra, entendeu? Os caras estão falando de Moisés, mas isso é sombra. Quando isso vem à tona, você imagina que aquele jovem que estava com as roupas nos pés, que estava vendo o apedrejamento de Estevão, é exatamente quem Deus ganhou, seu Cláudio, para dar sequência àquilo que Estevão estava pregando. Quanto propósito de Deus, quanta sabedoria de Deus, quanto governo, quanto domínio de Deus sobre a situação de quem fica, quem vai, quem continua, quem caminha, quem vai para os judeus, quem vai para os gentios. Paulo demorou um pouquinho, tentou bastante tempo para ficar com os judeus, deu tudo errado, né? Depois ele conseguiu entender: não fui chamado para isso. É Pedro, Tiago, João, chamado para os gentios na fé, né? Então isso também, eu acredito que nos encoraje ou fortaleça a nossa fé de que, de fato, irmãos, Deus está no controle, não só da nossa salvação, do nosso chamamento, né? Do propósito que Ele tem na nossa vida, que vai fazer sentido que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para terminar. Ele é fiel, não importa o tempo. Agora, alguém me contou que teve uma senhora que se converteu agora com 76 anos, né? Parece, né? Uma vida toda de dedicação, né? E estava no processo de depressão, conheceu o Senhor e estava muito alegre. Falou assim: puxa vida, minha vida está fazendo sentido, né? Você imagina uma pessoa com 76 anos de idade falar isso? Minha esposa atendeu ela no consultório, falou assim: 76 anos, uma baita profissional, né? Uma mulher que botou de cabeça para baixo o cardíaco, samaritano, sabe? Pessoa super competente, e sabe, mudou o modelo de atendimento, e super conhecida, que com 70 e poucos anos caiu em depressão, sabe? Com toda uma história de vida, seu Cláudio, né? E aí nesse processo ela encontrou quem? Encontrou o Senhor. E encontrando o Senhor, encontrou paz, encontrou alegria, encontrou sentido de vida. Estava alegre, a coroazinha estava alegre. Inclusive a moça que levou ela estava desviada. Aí minha esposa, para conversar, acabou que a própria moça
meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Para mim também, né? E trazer ela na consulta, essa consulta acabou pegando todo mundo ali no rolo daquela situação, né? Então, assim, como essas situações continuam acontecendo no nosso dia, né? Como Deus continua seguindo, não só precisando de Pedros na casa de Cornélio, mas precisando também de Estevão, de Paulo, de pessoas que possam entender que as coisas às vezes não são naquele formato, né? Tão pré-estabelecido assim, né? Que podem discernir. Aí não é uma mudança de estereótipo, né? Pode entender que o discernimento no espírito pode ver, não é carne, isso é mudança, não é festa, não, é graça. Pô, tem graça do Senhor aqui, é importante, tem que discernir isso, né? Tem que discernir, não é graça, tem graça do Senhor aqui, tem vida do Senhor aqui, tem essa vida, né? E assim eu achei o texto assim muito rico, né? E foi nesse momento da história que os primeiros irmãos foram chamados de cristãos. É uma coisa, né, impressionante. Até aquele momento ninguém falava o caminho, e tinha outras também terminologias que acabam definindo as pessoas ali, né? Essa foi a primeira comunidade estruturada ou não? Assim... A comunidade de Jerusalém era bem estruturada, acima de 20 mil membros, só que era uma comunidade... O próprio Senhor falou, né? Eu vim primeiro para os judeus. Então isso está claro, não tem nada de errado não, né? Ele fala isso até para aquela mulher, né? E assim, agora, ela talvez tenha sido, Rafa, a primeira comunidade um pouco mais assim, não vou dizer organizada, porque não parece no texto dessa forma, mas uma comunidade local, em termos de graça, de encontro, de relação entre pessoas, que não fosse judaica. Né, que não fosse ali alicerçada pelo judaísmo. Hoje, inclusive, existem isso, né? Pessoas que já estão na nova aliança, né? E ainda voltam a se judaizar, né? Então o cara vai lá, ele põe o candelabro, faz uma sala do lugar santo, do Santos dos Santos, ou seja, essas coisas eram figuras para nos mostrar o que é a realidade. Então assim, a gente não pode judaizar. A pessoa pode até gostar da antiga aliança. O que ela olhar da antiga aliança deve levar ela a Cristo, não ao judaísmo, né? Então muitas comunidades acabaram perdendo um pouco o rumo e se judaizaram em vez de fato de não sei se existe essa palavra, mas poder se cristianizar mais, né? Ou seja, ir mais em direção a Cristo, né? Conhecer sim, mas para conhecer mais a Cristo. Conhecer mais a antiga aliança para que a nova fique mais patente ainda, para que ela esteja mais em Cristo, vamos colocar dessa forma, né? Assim, pelo que eu li, assim, eu vi que a comunidade de Antioquia era mais unida, assim, sabe? Não tinha o que acontecia em Jerusalém, sabe? Que tinha o pessoal dos circuncisos e dos incircuncisos. Acho que por isso que o povo meio que reconheceu, sabe? Algo mais próximo, assim, eles eram unidos mesmo, assim. Porque o que unia eles, o que acontece, Rafinha? Lá no judaísmo, claro, existiu a ação do Espírito Santo, entenda bem, eu não estou em nenhum momento falando isso, tá? Existiu a ação, 4.000 pessoas se converteram, né? Existia a vida do Senhor lá, tá? Mas vamos lembrar da experiência de Pedro, que não está aqui por acaso. O Espírito Santo não registrou no capítulo anterior por acaso. Fora essa questão, lembra que Paulo falou da renovação da mente? O que unia eles também? O judaísmo também era uma questão. Os caras já iam todo sábado no Shabat. Eles já comemoravam a festa da Lua Nova, tabernáculos, Shag Pesach. Isso aqui já era uma parte que unia, tinha a própria cultura, né? Agora, a vida do Senhor era clara, era patente? Era. O Senhor operou, tremendamente, operou. O Senhor está desconstruindo isso. Olha o exemplo de Pedro na casa de Cornélio, olha o exemplo dos circuncisos. Agora, aqui, Rafa, em Antioquia, não tinha cultura para unir. A única coisa que unia era o quê? Era Cristo, pô. Não tinha outra coisa. Então, quando você vai chegando mais perto do ideal, vamos colocar assim, né? Então, o que nos une só hoje não é o fato de eu, por exemplo, não é o fato de eu conhecer você há 20 anos. Isso pode me unir a você? Pode. Mas qual é o que vai cada vez ficar mais, tem que ficar mais forte? O fato de eu me unir a você por causa de Cristo. Por isso, Paulo chegou a um ponto na vida dele de falar o seguinte: eu não conheço mais a ninguém segundo o meu entendimento natural, segundo a minha vista. Eu não conheço mais ninguém assim, agora eu só conheço alguém por meio de Cristo. Então já ficou claro para ele. Então assim, aí Jesus fala isso, né? Quem é a minha família?
Mas tua mãe está aí, teus irmãos, mas calma aí, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Ele olhou para as pessoas que estavam na sala e falou assim: minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu Pai, que me enviou. Então lá atrás o Senhor já estava dando sinais disso, de família, da nossa verdadeira família, né? É de um sangue agora que nos leva a uma outra família, mas a gente aqui tem que ressaltar, não é uma família de religião, não é uma família institucional, é uma família no Espírito, né? É a gente ter absoluta certeza na prática de que a gente pode ter nascido em casas diferentes, mas nosso irmão mais velho é o mesmo, que é Jesus Cristo de Nazaré, é o primogênito. Que existe um sangue, sim, que nos une, mais do que o sangue que me une com o meu irmão João, que é meu irmão. E que a instrução bíblica fala que eu devo cuidar da minha casa, que eu devo, inclusive, primeiro socorrer os da minha casa, né? Mas olha que coisa interessante, né? Mas essa ligação com ele um dia termina, com meu irmão. Essa ligação um dia termina. Até a ligação com a minha esposa um dia termina. A Escritura diz até que a morte e separe. Tem gente que quer além da morte. Às vezes eu vejo algumas declarações de amor, eu falo assim, cara, muito filme de Hollywood, muito filme melacueca que ele deve ter visto esse final de semana. Porque não é possível. O cara, biblicamente, a Escritura diz que até que a morte nos separe. E ainda fala mais, os judeus e os fariseus criticando o Senhor falou, mas lá nem não vai ter sexo. Você está pensando numa questão que lá não vai ter. A questão do homem ou da mulher. Na nova criação. Então ele falou assim, cara, isso é uma questão que Deus instituiu aqui, nessa vida. Eu devo amar a minha esposa, como o Senhor amou a igreja, a minha esposa também, comigo. Todos esses ensinos são para onde? Para aqui, não é para o céu, é para aqui. O respeito, o carinho, o amor, todas as orientações bíblicas são aqui. Agora é até que a morte nos separe. Por quê? Porque a morte vai separar. Agora, o que nos une e que vai nos tornar inseparável? Não só aqui, mas lá também na Nova Jerusalém, na eternidade. Cristo. Percebe o valor dessa obra? Percebe que aquilo que foi feito na cruz é uma coisa que vai além da dimensão da qual a gente vive? Então, jamais, né, essa ligação que a gente tem um com o outro, tá? A gente tem uma ligação no espírito. É claro que quando a gente estar junto e é importante, a gente tem comunhão, a comunhão estreita esses laços, né? E a comunhão é muito importante para que a gente possa ser um na fé também, mas é um outro aspecto em Efésios. Mas no espírito nós já somos um. A gente já identifica. Quantas vezes você identifica alguém que você é cristão? Pô, caramba, né? Mas você não falou aqui que o cara estava com a Bíblia do braço, estava com uma roupa mais assim? Não. Você sentiu algo diferente. Puxa vida. A pessoa, não, eu sou salvo do Senhor assim e tal. Existe uma identificação, né? Então essa identificação, existe um DNA. Alguém gerou a gente. O Pai que gerou o Senhor, você fala, é o Pai que me gerou. Não tem como. A gente pode ter estatura diferente, a gente pode ter biotipo diferente, a gente pode ter maneiras de se expressar diferente, mas a gente tem o mesmo Pai. Entendeu? E aí, quando a gente parte para essa compreensão, né, se a gente tem o mesmo Pai, por que a gente briga tanto como irmão? Ou por que a gente se divide tanto como cristão? Aí é necessário fazer uma outra reflexão, né, sobre o papel, né, de Satanás em lutar sempre fomentando a divisão do corpo de Cristo. Quando a gente tem essa consciência, a gente passa a ver que a denominação é uma coisa que fere o corpo de Cristo. Você começa a entender que isso fere. Você começa a entender que, na verdade, né, eu sei que algumas pessoas às vezes ficavam chateadas comigo, mas eu nunca fiz isso para agredir, pelo contrário, eu fiz isso para me ajudar e para refletir em mim. Então muitas pessoas falam assim, pô, você é presbiteriano, né? Eu congreguei um tempo na presbiteriana, né? Nós, metodistas, falam assim, não, mentira dessa, eu não sou metodista. Não, mas claro que essa está dizendo aqui, não, eu não sou metodista. Eu sou do reino. Eu sou cidadão. Eu sou teu irmão, porque na nossa identidade, na nossa certidão de nascimento, o nome do pai que está lá é o mesmo. Eu não sou, desculpa, eu te respeito, mas eu não sou metodista. Eu não sou presbiteriano. Eu não quero carregar isso. Não estou criticando, eu falava bem claro, eu só falava quando a pessoa me incluía, nunca emiti crítica, né? Mas quando a pessoa tentava me incluir, eu falava, não, isso aí, por favor, isso é um aspecto do seu entendimento. Não, a Escritura não fala isso.
Tudo pelo contrário. Quando alguém tentava se identificar com alguma coisa que não era Cristo, Paulo vinha e rapidamente corrigia aquilo. Quando tentava, não, porque o de Corinto, de não sei o que, o de Paulo, ele rapidamente já... Que é isso, irmão? O que você está tentando se identificar com aquilo que não é Cristo? Rapidamente ele viu: o centro é Cristo, a centralidade é Cristo. Ele é o início, meio e fim. É por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Qualquer coisa fora dele, pula fora. Pula fora, por quê? Porque é momentâneo, é passageiro, não é eterno. O que é eterno? É a vida de Cristo na gente, né? Então, obviamente, né, depois de muito tempo, os colegas e tal me entendiam e tudo, e virava até ficavam brincando comigo e tal, assim, de me provocar nesse sentido, assim, né? Mas era uma coisa que... E pelo contrário, né, quando a gente vê isso, você às vezes consegue perceber que existem questões não só de quem inclui, mas às vezes até quem exclui, né? Então tem uma senhora agora, acho que semana passada, também nos 70 e poucos anos, ela é de um convento católico, né? Olha que coisa interessante. E ela, assim, digamos assim, ela vive para o Senhor, porque ela não, teoricamente no convento, todo o tempo dela é dedicado, digamos assim, né? A tudo que ela faz ali para o Senhor, né? E aí, olha só o que ela colocou. Ela falou assim: caramba, puxa vida, nesse dia, 70 e poucos anos, né? Nesse dia está tão difícil de orar que a gente não está conseguindo orar durante o dia. Só que ela usa a palavra rezar, né? Tá? Durante o dia a gente está tendo que acordar às 5 horas da manhã para a gente, né, orar antes da atividade, porque senão o dia engole a gente, né? Aí você para refletir e fala assim: caramba, uma pessoa que está se dedicando, está se separando, digamos assim, para aquele propósito, né? No meio de todo esse mundo corrido, né? Tá conseguindo engolir o tempo dela, sacou? Eu fiquei pensando: imagina o meu, estou conseguindo engolir o tempo dela, é que ela está tendo que antecipar aquilo para que ela possa, de fato, ter uma vida de oração. E ela falou assim: a gente já não consegue mais sozinha, tem que bater uma no quarto da outra para levantar, porque você não levanta todo mundo, você já não consegue levantar naquela situação toda. Então, toda uma dificuldade, como é uma pessoa idosa, séria, com compromisso dela, né, ela estava sofrendo. Então, para a gente perceber como, de uma maneira geral, né, nós como corpo de Cristo estamos sofrendo nos dias atuais. Entendeu? Estamos sendo engolidos, todo mundo. Não importa, o cara é bispo, pastor, isso, aquilo, lá. Quando você vai ver ou conversar, às vezes ele mesmo está numa situação de vida de oração, engolido no meio de tantos compromissos, né? Então, acho que aqui também vale essa reflexão, esse retorno, né, da gente não deixar ser seduzido por esse tempo daqui de baixo, né, pela forma como a coisa é imposta a gente, é imposta mesmo, né? Quase que você tivesse que rasgar seu próprio todo dia ali, né? Parece que todo dia o dia não tem 24 horas, estão diminuindo mais. Todo dia estão diminuindo mais. Aí está enganando. Deixa eu olhar que atrás do relógio está enganando. Mas, de fato, é uma questão da gente falar assim: pô, existem? Se essa pessoa falou isso, opa, isso é uma atenção, caramba. Né? E a gente percebe lá atrás, que a gente está no livro de Atos, que uma das coisas que esses discípulos faziam é se dedicar ao quê? Oração e leitura da palavra, né? Duas coisas muito importantes, né? A gente tem o nosso momento aqui de dedicação da palavra, e ao longo da semana cada um tem o seu momento e tudo, de oração e de leitura também, mas assim, eu muitas vezes me sinto minha vida de oração minguando, essa é a verdade, né? Às vezes a vida de oração está muito reduzida ao culto de quarta-feira, que tem de oração, né? Ou de situações muito pessoais. Quando eu digo vida de oração, não estou falando do meu momento de orar para colocar minhas coisas lá de casa, não. Uma vida de oração em relação mesmo às coisas de Deus, né? Não as minhas, né? As de Deus mesmo, aquilo que Deus deseja fazer, aquilo que Deus quer seguir avante. A gente olha e lê as orações de Paulo, tinha ali Paulo falando assim: Senhor, me guarda, olha, agora vou montar aqui minha cabana de artesanato, me ajuda aqui a vender, que hoje eu estou precisando. Essa oração não está registrada. A oração está registrada é cair de joelhos diante do Pai, clamando por todas as igrejas, a fim de que vocês consigam ver a grandeza do chamamento em Cristo Jesus que vocês sofreram, que vocês receberam. E aí a oração em prol daquilo que está no coração de Deus, né? Não é quando eu quero que Deus veja o que está no meu coração,
mas quando eu começo a orar para aquilo que está no coração de Deus, e é isso que o Espírito Santo faz por meio de gemidos inexprimíveis, como Paulo registrou, né? Então, é um momento singular da igreja, vamos colocar assim, né? Um momento de vida, talvez, como a Rafinha falou, uma comunidade bem livre, né? Nesse aspecto, né? Uma comunidade bem centrada no Senhor, né? Onde existe uma liberdade, mas essa liberdade não é usada de uma forma errada para praticar o mal, né? Ou para dar lugar à minha própria vontade, né? Ou os meus desejos ruins, vamos colocar assim. Mas na verdade é um lugar onde tem liberdade junto com responsabilidade, onde as pessoas têm a consciência que são livres em Cristo, porque Cristo chamou elas para ser livre, não chamou elas para carregar um peso de religião nas costas, mas que essa liberdade gera dentro delas uma responsabilidade de andar como Ele também andou, né? De conhecer Ele, né? E procurar seguir os passos dele, buscando com a ajuda dele mesmo, negar a si mesmo, tomar tudo e seguir Ele todo dia, né? Então a gente percebe aqui agora o Espírito Santo acompanhando ali o nascimento, ali como alguém que fica chocando, né? Ali até que saia aquela vida, aquele ovo se rompa e venha a vida para fora. A gente vai perceber agora Antioquia aqui nascendo no Senhor, né? E deve ter sido uma coisa linda. Eu estou lendo aqui, mas momento, o cara chegando, vendo a graça de Deus, vendo o nego falando de Jesus Cristo, que pô, tem nada a ver, olhando. Quem convenceu isso? Assim, muitos se converteram, mas tu pega um judeu, tu fala assim, pô, cara, tu sabe tudo isso que tu estudou? Ele é o Yeshua HaMashiach, ele é o Messias. O cara, putz, caramba, é isso? Claro, o Espírito Santo convenceu ele, mas faz todo um sentido de tudo que ele conhece. Agora, tu pegava um gentio, fala assim, ele é o Messias, mas o que é Messias? Mas o que tem a ver? Quem é Adão? Quem é Eva? Sabe? Tá pegando um gentio, não tem... Né? O cara está pregando ali a vida de Cristo. Olha, veio aqui na terra, aquilo que Pedro estava falando, né? Pregando para Cornélio. Olha, Deus mesmo que enviou o seu próprio Filho para a permissão dos nossos pecados, com o Espírito Santo trabalhando direto no convencimento ali. E dizem que colocou aqui, quer ver, ó? Agora não sei, aqui, ó. Ah, tá. E com eles muitos creram e se converteram ao Senhor. Então era um processo ali. Até isso é uma coisa impressionante que eu reparo, né? Hoje existe, eu percebo isso, pelo menos no lugar onde eu convivo, de uma força muito grande para evangelizar, com um resultado muito pequeno. E quando eu olho a essência, eu sempre percebo o contrário aqui, né? Na Bíblia está sempre o contrário, né? Assim, quando existe essa essência, quando existe essa vida, sempre esse acrescentar uma coisa que não tinha um esforço tanto humano. Tem o trabalho, tem o servir, vamos colocar assim, tem o falar, não estou falando disso, né? Mas é que você vê que a coisa é colhida mesmo, não existe um braço humano, ela é colhida, é o Espírito Santo que está acrescentando filhos àquela família, é que está gerando filiação, é que está convencendo, é que está realmente quebrantando o coração, está fazendo, o que aquela pessoa te falou é verdade. E trabalha no coração daquele indivíduo até que ele se renda, creia e passe ali a ter comunhão com aqueles irmãos em Antioquia. Então, o que deve ter sido viver em Antioquia nesse momento, né? Essa reflexão, e o que devia ser um judeu chegar lá e ver toda essa situação de Antioquia, né? Também foi o nosso irmão Barnabé que esteve lá, né? E no final de tudo isso, olha que coisa muito linda, né? Ágabo, que era um profeta, então a nova aliança continua com o ministério profético, com palavra profética, né? Claro, julgando as profecias, não o profeta, como Paulo vai ensinar mais na frente. Ele dá uma palavra profética dizendo que viria uma fome sobre o mundo. E de fato, no momento em que Cláudio era o imperador, veio uma grande fome, certo? E muitos irmãos ficaram numa situação difícil. A gente percebe, é uma coisa impressionante, porque assim, a gente está falando de pessoas que não tinham Bíblia ainda, e já não tinham nem a antiga aliança, cara. Eles estavam ali 1 ano, Paulo ensinando, Barnabé também ensinando, falando do Senhor, né? E olha que coisa linda, dentro das possibilidades, ou segundo as suas possibilidades, eles decidiram providenciar ajuda aos irmãos de Jerusalém. Olha que coisa linda. Então os irmãos de Jerusalém, abençoando eles com uma herança espiritual, enviando Barnabé
primeiramente, né? E Barnabé ali compartilhando, outras pessoas também chegando e compartilhando, e agora eles decidem ajudar os irmãos em Jerusalém, porque eles estavam numa situação financeira dificílima em Jerusalém. A fome veio e pegou Jerusalém, sabe? De cheio mesmo, entendeu? E essas pessoas, dentro daquilo que era possível, do que elas tinham, elas ajudaram aqueles irmãos que tinham preconceito com eles, cara. É uma coisa impressionante, é muito lindo. Ninguém falou assim, agora os irmãos de Antioquia, vamos todo mundo juntar aqui para ajudar. Eles decidiram. Chegaram junto com uma assembleia e falaram assim, cara, a gente não pode deixar os nossos irmãos de Jerusalém vivendo essa situação. Pô, mas os caras criticam a gente. Estou aqui fazendo agora uma conjectura, né? A gente não pode deixar só nossos irmãos, cara. A gente não pode deixar eles lá naquela situação. Eles estão vivendo algumas cidades de distância da gente. E a gente está aqui hoje. O Senhor está abençoando aqui nossa comunhão em Antioquia, nossa vida em Antioquia. E eu acho que deve ter sido para Jerusalém. Agora eu fico imaginando. Tudo isso passa na entrelinha. Não dá, uma pregação, isso passa batido, né? Mas quando a gente está refletindo, você fica pensando na realidade, seu Cláudio, o que era? O pessoal em Jerusalém lá, todo mundo com a sua taga, seu kippá, todo mundo direitinho, alguns levam a cultura, outros já não, mais livre, mas o que é isso aqui? Daqui a pouco chegando as pessoas, uma porção de comida, porque o transporte era muito simples, né? Ou era a pé, ou era com animal. Então você fica imaginando chegando naquele momento, Rodrigão, botando as coisas lá, e o pessoal perguntando, mas de onde veio isso? Só com fome, caramba, de onde veio isso? Ah, veio dos irmãos de Antioquia. Eu tinha parado para pensar, as pessoas ali dentro, Alessandro, pensando nisso, assim, como? De onde? Ah, dos irmãos de Antioquia, dos nossos irmãos cristãos de Antioquia. Estão mandando aqui o alimento para a gente dividir. Fico imaginando o que era um judeu, que muitas vezes deve ter criticado, dar no pause de Antioquia, pegar aquele alimento agora e levar para dentro da sua casa, para dividir com a sua família, né? E aí é por isso que eu acho preciso o registro do Espírito Santo em relação ao preconceito de Pedro, exatamente nesse capítulo. Porque o que a gente está vendo o tempo todo é Deus mostrar que, olha, eu não tenho rótulo, é vocês que têm rótulo. Eu não sou enrijecido, são vocês que se enrijecem. Eu não estou dentro desse quadrado que vocês tentaram me colocar, é vocês que se enforraram nesse quadrado. Ele está o tempo todo mostrando, está vendo? Ó, ele ao mesmo tempo que ele fala do patriarca, da aliança, que ele valoriza o povo e a aliança que ele fez com Jerusalém, ao mesmo tempo ele mostra o carinho que ele tem pelo outro pasto, pelos gentios, pelo propósito que ele tinha antes da fundação do mundo de inserir os gentios na oliveira. Então assim, e mostrando claramente isso, e quebrando de um lado e quebrando de um outro. Porque o que Jesus fez ali, que Paulo falou na cruz, foi derrubar a parede de inimizade. Então ele falou assim, agora não tem mais homem e mulher, judeu, gentio, grego, ou cítaro, ou bárbaro, que seja a expressão. Agora tem uma nova criatura, tem alguém que conheceu a Cristo e por meio de se entregar a Ele, professar a fé de uma vida com Ele, passou a ser alguém agora, tem uma nova identidade, nasceu de novo. Né? Como ele falou em João, nasceu de novo, né? Então isso eu acho que como discípulo fomenta no nosso coração, nos ajuda a gente entender que a gente deve estar realmente em prol do reino, né? Que a gente deve encorajar as pessoas a serem fiéis ao Senhor, às vezes em vez de emitir uma crítica, ou isso é uma coisa que eu tive muito tempo na minha vida cristã, dificuldade todas as vezes, porque eu vi um negócio assim, eu falava assim, pô, essa situação não está legal. E às vezes estava até errado mesmo, tá? Não estou falando que estava certo não. Mas entre eu encorajar uma pessoa a amar o Senhor e tentar corrigir uma coisa que estava nela, ou corrigir uma coisa nela, ela falava muito forte dentro de mim, sabe? E assim, eu fiquei pensando assim, caramba, e quando você começa a ver como Jesus falava com as pessoas, como ele abordava, a forma como ele fazia, e o efeito era muito mais poderoso do que a gente tentar colocar o dedo para tentar fazer aquilo que o Espírito Santo pode fazer, né? Então assim, em vez de realmente chegar e encorajar uma pessoa, ser fiel, encorajar uma pessoa a amar o Senhor, cara, eu te encorajo a você a amar Jesus Cristo. Eu te dou toda a força, eu oro e peço para que Ele se torne
não o seu único amigo, mas o seu maior amigo. Alguém que de fato você pode confiar. Então, a gente sendo realmente um facilitador, a gente sendo um parteiro, a gente não é o pai e a mãe. É muito comum também no processo discipulado o cara se achar dono e tal, não, esse é meu discípulo e tal, essa coisa toda e tal. Na verdade, eu sou o parteiro, eu posso ajudar no processo, mas quem gerou aquela vida foi o Senhor, Quem gerou aquele nascimento foi o Espírito Santo. Quem convenceu, o selo da paternidade está com ele, A gente só é um instrumento, é um obreiro. Então acho que me parece que o capítulo 11 de Atos, ele vai falar de uma forma muito forte sobre essa questão do discipulado, sobre essa questão como Barnabé chegou até Antioquia, a abordagem dele em Antioquia, a forma como ele chama Paulo lá em Tarso, como eles ensinam os irmãos que estão ali, como eles se alegram junto com os irmãos, como ele vive junto com os irmãos, sabe? Como eles se tornam de fato uma liderança, pelo menos me parece, bem agradável aos olhos do Senhor, como eles possam ser, eles se tornam bênçãos, eles se tornam pessoas edificadoras naquela nova comunidade, pessoas que estão ali para falar de Cristo. Com isso eu não estou falando de democracia, não estou falando de concordar com tudo, de ser permissivo, nada disso, Eu estou falando com identificar a graça e falar do Senhor. Quando você fala do reino dele, você matou o mundo automaticamente. Quando você fala do reino do Senhor, matou o mundo. O que adianta eu falar do certo e errado dentro do mundo? Continua dentro do mundo. Olha, isso aqui é errado. É uma coisa que às vezes eu me questionava muito. Eu falava assim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, por que o cara quando comeu morreu? Porque ele não podia pegar o do bem, que era do bem e do mal. Então tinha um conhecimento do bem. Até o dia que eu entendi que, na verdade, o lado, tanto mal como o bem dessa árvore mata. Deus nunca falou para eu escolher a parte dessa árvore. Não é entre o bem e o mal. É entre a morte e a vida. A outra árvore era a árvore da vida. O Cordeiro é conhecido como aquele que nos dá a vida eterna. Então, muitas vezes a pessoa fica em cima de certo e errado, de legalismo, mas o certo e errado está dentro do mundo. Está morrendo aqui dentro. Então, na verdade, ele tem que apontar para onde? Ele tem que apontar para a vida. Quando ele aponta para Cristo, quando ele ensina Cristo, quando ele encoraja a pessoa a ter um relacionamento com Cristo, quando ela encoraja a pessoa a estudar Cristo no sentido de saber como ele anda, como ele é, do que ele fala, as palavras dele, você está encorajando alguém à vida. Então, como é que você vai encorajar alguém à vida e achar que essa pessoa, naturalmente, o Espírito Santo vai trabalhando nela e vai aperfeiçoando ela exatamente como um pai faz com um filho, Então, assim, para mim é importantíssimo, assim, nos momentos que a gente vive atualmente, eu acho que é uma reflexão importante, Você falou no início, fecha no final, pô. Você falou sobre ele tá perdendo, tá ganhando. Fala aqui, desce um profeta, de Jerusalém para Antioquia. A princípio, quem estava em Jerusalém perdeu, A fome chegou, caraca, cadê Deus, Desde que a fome vinha, mas na verdade Deus já tinha levado um profeta para Antioquia. Esse profeta foi, falou, com certeza, o cara falou que ia, e com certeza ele encorajou as pessoas lá, para quando veio a fome, aquelas pessoas já estavam com o coração preparado para suportar o pessoal lá em Jerusalém. Então assim, você vê que Deus estava trabalhando aqui ali. Você falou, ele ama aqui, mas ele amou o pessoal de Antioquia, mas não deixou o pessoal de Jerusalém. Exatamente. Ele continuou lá tratando o pessoal. Tu falou que a forma que Deus lida, as pessoas que ainda não conhecem, Ele manda a história de Zaqueu. Era um cara que roubava, os outros, Hoje comeu na casa do cara. Não acredito que Deus chegou e falou, vem, restitua 4 vezes cada pessoa que tu sofreu dor. Ele deve ter falado da vida dele, O cara, caraca, se arrependeu e deu, É o que tu falou, acho que a gente não tem que apontar o erro da pessoa, mas apontar Cristo. Acho que Cristo vai gerar esse tipo de Que a pessoa se arrependimento. O Espírito Santo aponta, a pessoa se aponta. Se enxerga. Esse texto que você falou é muito claro nesse aspecto. Quando o Senhor chega para ele, o Senhor não fala nada. Quando o Zaqueu desce, e convém eu estar na sua casa. Acabou, meu irmão. Ele falou assim,
Eu vou dar a metade da minha fortuna para o pessoal. A quem eu defraudei, eu vou restituir quadruplicadamente, que é o que a lei mandava em Deuteronômio. Né? E Jesus falou o quê? Aí um filho de Abraão aí. Olha como é que esse aspecto é diferente. Mas para o jovem rico ele falou o quê? Vai lá, né? Vá dar tudo que tu tem, dá aos pobres, segue-me, volta e segue-me. Olha que coisa interessante, porque aí ele ali como pessoa do Senhor, né? Ele como a própria pessoa do Espírito Santo, ele sabe o coração. O cara nem pensou para falar o seguinte: puxa vida, eu dou tudo, mas eu vou voltar aqui, o Senhor pode me dar o dobro. Sei lá, né? Pode falar assim: pô, agora eu vi que você não está apegado nisso, então vou te fazer meu mordomo, vou te dar aqui 3, 4 vezes mais para você poder ajudar esse pessoal, ensinar e multiplicar, já que você não está apegado nisso. Ele nem pensou nisso. O apego que ele tinha era tão forte que diz que ele abaixou a cabeça triste e era um cara que cumpria o quê? Todos aqueles mandamentos desde pequeno, na hora que a gente estava falando certo e errado. Então o Senhor, quando fez isso, não é que o Senhor queria isso, o Senhor queria mostrar a Ele mesmo, que o Senhor já sabia. Porque Ele não sabia, Ele falou o quê? Isso aí eu compro desde pequeno. Né? A gente falou assim: mas uma coisa te falta. O que Jesus queria? Mostrar a Ele o que Jesus já sabia. Jesus já sabia, queria mostrar a Ele onde estava o coração o quê? Dele. Agora, ele precisou fazer isso, por exemplo, com Zaqueu? Não, pô. Ele só falou o seguinte: ó, eu quero ir na tua casa. Imagina o que devia ser para um cara, como você falou, 7, tá? Né? Ali numa situação que nenhum judeu visitava o cara, ninguém pisava na casa dele. Cornélio foi difícil, mas era um cara piedoso, que ajudava as pessoas a dar esmola. Você imagina o que era Zaqueu, que levava tudo, entendeu? Um monte de gente, a gente fala assim: eu quero ir na tua casa. Mas o que foi esse na tua casa? Esse desce para Zaqueu, o que passou na cabeça dele? O que mudou tudo no interior dele? Cara, que era um outro cara diferente, cara. Jesus entrou na casa dele, tu imagina, esse cara nunca mais foi igual, cara. Esse cara nunca mais foi igual. Nunca mais fez o mal que ele fazia também. Nunca mais fez o mal que ele fazia. Muitas pessoas me foram alcançadas. Imagina. Tudo, né? Aí abençoou pessoas que deviam estar em situação ruim, né? Porque ele podia ter defraudado. Aqui, ó, tá aqui, que isso? Não, Jesus encontrou. Olha o testemunho que a gente estava falando de Pedro, que vai revertendo, né? Quanta coisa foi revertendo para ele. Tá aqui, Rodrigo. Mas o que é isso? Não, porque Jesus foi na minha casa, ele é o Filho de Deus. Já, outra pessoa já recebia não só aquilo que era, mas já recebia o testemunho. É uma coisa impressionante como Deus trabalha realmente assim, né? E a gente, como judeus, eu tiro por mim, e a gente, como judeus, quer chancelar a obra de Deus. Quer falar assim: agora sim, não, agora tudo bem, eu aceito essa situação. Estava meio ruim, mas agora eu aceito. É triste, assim. Quando penso, eu olho ao meu lado, quando eu olho a minha miséria, às vezes quando eu emito uma situação e passa um tempo, eu olho aquilo que eu falei, ou aquela crítica que eu emiti, eu olho e falo assim: Deus, tem misericórdia. Porque diante de todo esse trabalhar, de toda essa perfeição, sabe, de tanto essa multiplicação, essa vida que o Senhor deu na cruz, essa vida está aí, realmente, o Senhor deu, ela vai passando, né? Ela vai sendo transmitida, né? A palavra crescia, a palavra aumentava, a palavra não cresce, não aumenta, ele não está falando de palavra, então ele está usando uma metáfora, né? Tudo isso acontecendo, cara, é tudo tão perfeito, que às vezes eu acho que precisa de uma... Não, agora tudo bem, ele falou isso, não, então, agora Deus está fazendo alguma coisa lá naquela vida dele. Pô, cara, entendeu? Eu lembro que não tinha muito convívio com uma parte da minha família, que era muito assembleana, né? Eles eram muito assembleanos assim, nesse sentido do costume, né? E por outro lado eu não concordava muito, né? Assim, né? Então eu vejo isso aí que o Alessandro falou de Jerusalém e Samaria, eu vejo isso na minha família, né? Passou 10, 15 anos, Deus trabalhou do nosso lado, tá vendo? Você acha que você é melhor que ele só porque ele é assembleano, você acha que é melhor que ele porque você é um pouco mais livre em alguns aspectos, você acha melhor que ele? Tipo assim, me mostrou 200 vezes o pior de todos os meus primos, todo mundo que eu criticava, né? Aí um dia eu sem graça falei: vou lá na consagração, né? E eles estavam lá, só que eu não sabia que Deus também estava trabalhando neles, mostrando, tá vendo? Você acha correto, justo, você acha que quebrou. Quando a gente chegou lá, só abraçou e chorou, pô. Não tinha mais nada para fazer. Deus já tinha feito a obra, meu irmão. Deus não precisa do braço humano. Só abraçamos, choramos, entendeu? Cantei um hino com a maior força do hinário que eu nunca tinha cantado,
Entendeu? Glorifiquei a Deus, abracei e tal. Meus filhos também, a gente olhou assim e falou, aí ó, a obra está feita. Quem opera o querer efetuar Ele. Ele definitivamente é tudo em todos. A questão é só a dificuldade e deixar que isso penetre no nosso coração quando a gente experimentar o que Ele já preparou para a gente antes da fundação do mundo, as boas obras. Permitiu que a gente desfrutasse, né? Essa é a luta. Eu falei assim, caraca, o cara quebradinho, escreveu essa obra, não falou nada. Eu falei assim, meu Deus, você já pensando, né, que eu vou falar, não sei o quê, será que faz perdão com isso? Fala que eu disse isso, fala que eu disse aquilo, fica toda aquela imaginação, né? E chega no final e hoje, né, o que fica? Fica o respeito, fica o amor, fica você considerar aquela pessoa com todo o costume que ela tem acima, né? E aquele outro irmão também. Aí você vê, né, cara, por que o diabo trabalha tanto nessa questão, né? Da facção, da divisão, né? Porque eu realmente, durante tanto tempo, perdi o Cristo que estava ali, nos meus primos. Perdi essa vida que estava ali disponível, perdi. Por causa da divisão. Aí quando a gente, né, se uniu novamente, depois de tanto tempo e tal, que a gente se uniu, aí você vê assim, caramba, tudo de Deus está disponível. Nós é que estamos indisponíveis todo momento. É isso que Paulo ensinou. Tudo de Deus está disponível por meio da cruz. Ele se disponibilizou como Deus e Ele disponibilizou tudo, Rafinha, que Ele tem. Quem está indisponível sou eu, não é Ele. Só que eu ainda tenho essa cara de pau de quando eu oro, eu ainda troco isso, entendeu? Mas quando eu paro legal, sou confrontada por Ele, está tudo disponível. Foi o que Ele falou, Ele fez um convite para botar tudo. Quem estava enrolado com a situação A ou B e tal, eram os convidados, pô. A festa estava já preparada. Comida, bebida, tudo. Ele falou na parábola, né? Então assim, quando eu faço esse pensamento, né, isso que você falou também, eu fico falando assim, caraca, está tudo disponível. Tudo. O próprio Deus e tudo está disponível. Eu, que me vejo indisponível o tempo todo. Indisponível às vezes para perceber Ele, indisponível para estar com Ele, disponível para orar no sentido de falar com Ele, indisponível para conhecer a Ele, indisponível para ser um braço para Ele, né? E aí no fim, cara, sobra muito aquela questão mesmo de bater no peito e falar assim, ó, tem misericórdia de mim que sou pecador, né? Mas não no sentido de se autocomiserar, não, no sentido de reconhecer só e de querer assim, eu quero aprender, Senhor, que a tua graça me basta. Eu quero aprender que a tua graça me basta e de alguma forma toda essa loucura, né, contar com a tua ajuda para você me tornar um pouco mais disponível. Olha só, hein? Preciso da ajuda dele para ele me tornar mais disponível para ele. Preciso da ajuda dele para me tornar mais disponível para ele. Quando eu olho assim, aí vejo essa irmã católica falando essa outra situação, eu falo assim, caraca. E aí, para justificar isso, eu quero fazer uma porção de coisa para justificar tudo isso, para me sentir um pouco melhor, né? Pelo menos comigo funciona assim, me sentir um pouco melhor de que, né, aquilo ali está, quando na verdade a única coisa que ele deseja é essa disponibilidade. Assim, de uma forma mais simples, né, seria essa disponibilidade, né? Adão, onde é que você está? O fulano, onde é que você está? O Noé, tem um plano aqui que queria contar para você, né? Essa história chega ao ápice, tipo assim, você não está vendo Noé porque Noé tem uma vida de oração, porque Noé diz que não, porque Noé está querendo ali, né? A situação está difícil no tempo dele, era difícil, diz que Jesus vai voltar como fosse nos dias de Noé. Então, quer um tempo difícil, a vida do cara não era mole, para Jesus comparar que a volta dele era com o dia de Noé, né? Porque era pedra demais, meu irmão. Mas era um cara que estava tão disponível que Deus chegou para ele e falou assim, cara, meu coração está pesado, eu realmente estou assim, sabe, eu vou te contar o que eu vou fazer. E você vê Deus compartilhando o coração dele com uma pessoa que estava disponível. Você não vê aquela pessoa vivendo num tempo difícil, cheio de problema, falando dos problemas dela para Deus.
Você vê o contrário. Deus falando de alguns problemas, entre aspas, né? Algumas situações que ele está compartilhando com ele, né? Isso me confronta bastante, me choca bastante em relação ao tipo de cristianismo que eu vivo atualmente. Não no sentido de cabisbaixo, não, né? De entrar em crise, não. Mas mais no sentido de reflexão mesmo, né? De despertamento mesmo, né? Senhor, que o Senhor possa